É a promessa da aliança e a segunda é a prática da circuncisão. Esses são os dois fios que se entrelaçam em Gênesis 17. Esses são as duas temáticas que se entrelaçam em Gênesis 17. O que a gente vai fazer hoje é se debruçar na promessa da aliança e no domingo que vem na concretização da aliança por meio da circuncisão. Então, acompanhe comigo a leitura e quando eu pular de versos, vocês vão entender que esses versos vão ser trabalhados no domingo que vem, beleza? Gênesis 17, no 1, começa assim. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, essa é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e da sua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e eu serei o Deus deles. O verso 15 continua então a sentença de Deus. A Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei filhos a você. E darei a você um filho, que nascerá dela. Sim, eu, o Senhor, a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: Pode nascer um filho ao homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar luz? Então Abraão disse para Deus: Quem dera Ismael vivesse sob a tua bênção. Deus lhe respondeu: Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo. Farei com que ele seja fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz, para que você, neste mesmo tempo, daqui a um ano. Quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Irmãos, pensem comigo por um instante. É um dia de semana qualquer. Vamos lá, vamos pensar numa quarta-feira. Você acorda cedo, bota o despertador para tocar, faz seu café, toma banho, começa a botar a sua roupa, e aí chega um e-mail no seu telefone, um SMS. Trim. Aí você olha assim e é o gerente do seu banco. Eles se identificam como gerente do seu banco. E aí diz no corpo do e-mail, do SMS, fulano de tal, você acaba de ganhar R$1 milhão. Clique no link abaixo para resgatar o dinheiro. De vez em quando aparece um negócio desse no meio da gente, né? Seja sincero, você clica no troço desse? Eu não, parece golpe. Aí tá, você ignora. Você vai pro seu trabalho, e lá no meio do dia, o gerente do seu banco aparece para você e diz: Cara, você não viu meu e-mail? Tem R$1 milhão na sua conta. Por que você não clicou no link que eu te mandei? Vamos fazer o seguinte, vem comigo no banco para você resgatar o dinheiro. Você iria? Eu ainda não iria. Parece golpe. A gente é desconfiado. E com razão. Essas coisas cheiram a fraude.
A gente tende a desconfiar de coisas que aparecem tão assim, fácil na nossa frente. Afinal de contas, não existe almoço grátis, para parafrasear o ditado. Não tem nada que vem tão fácil assim. Por que do nada R$1 milhão apareceria na minha conta? Esse é um exemplo extremo. Mas percebe como a gente desconfia de presentes do cotidiano que aparecem pra gente? Sabe, às vezes a pessoa vem só te abraçar e você desconfia que tem algo por trás desse abraço? Ou talvez o seu filho só queira te dar um beijo e você já pensa que por trás desse beijo vem mãe, me dá R$20. A gente não está acostumado a receber presentes que não tem nada por trás. Aliás, a gente cultiva esse tipo de mentalidade desde pequeno nas nossas crianças. Sabe, já viu aquele tipo de coisa? Filho, eu vou te dar tal coisa se você passar de ano. Eu vou te dar tal coisa, vou te dar um videogame novo, alguma coisa, se você fizer isso. As nossas crianças são acostumadas desde pequeno a receber algo porque fizeram algo. Elas estão acostumadas desde pequeno com a lógica do mérito, com a lógica do mercado. Só que Deus não nos trata assim. Deus é como um gerente de banco que aparece para você e diz: cara, tem um grande tesouro para você, é só pegar. Deus aparece para a gente e diz: o maior tesouro do mundo é o meu filho e você não precisa fazer nada para merecê-lo, é só pegar, é seu. O presente de Deus é a graça, só que diante da graça a gente não sabe como reagir. A gente olha torto assim e pensa: pô, é isso mesmo? É verdade? Eu não tenho que fazer nada para merecer? O que você faz, gente, no presente da graça? Sabe, pensa que, de verdade, o gerente do seu banco apareceu para você e tem R$1 milhão de verdade na sua conta. E você verifica lá no internet banking e de verdade tem R$1 milhão na sua conta. Qual seria a sua reação? Seria, talvez, um riso. Um riso num mix de incredulidade, num mix de o que está acontecendo? Como é que isso foi parar aqui? Claro que R$1 milhão é um exemplo extremo. Mas pensa que um amigo encontrou você e te deu um livro e falou: cara, lembrei de você, toma, presente para você, do nada, de graça. Perceba que quase que inconscientemente a gente é tentado a querer dar algo em troca ou querer sempre compensar um presente, mas não estamos acostumados com a graça. O problema é que quando transpomos isso para a nossa relação com Deus, nos damos diante de um Deus que nos trata a partir da graça. Quando nós somos acostumados a ter uma relação com os outros sempre a partir do mérito, chegamos para Deus pensando no mérito. Então pensamos que se Deus nos dá algum presente, é sempre vinculado a algum tipo de merecimento meu. Sabe, Deus me deu uma porta de emprego. Por quê? Não é porque Deus é gracioso nessa mentalidade de mérito. É porque eu passei noites e noites orando às 3 da manhã de joelho. Como se Deus fosse alguém que precise te abençoar porque você fez um esforço imenso de acordar às 3 da manhã. Ou, pior ainda, como se você começasse a ter que trabalhar duro para recompensar, não recompensar a Deus, mas para retribuir a Deus. Como se a oferta de Deus não fosse puramente graciosa e você tivesse que batalhar para dar algo a Deus e deixar a sua conta quite com Deus, para não ficar em débito com Deus, uma coisa assim. Irmãos, em suma, nós não estamos acostumados com a graça. Nem se for R$1 milhão na sua conta, nem se for alguém que só quer te abraçar. Automaticamente nós pensamos que tem algo por trás de um abraço, de um presente. Abraão também. Abraão não é diferente da gente. Abraão é gente como a gente. Abraão é alguém que acabou de ouvir uma dádiva de Deus e não acredita, que ele começa a rir. A história de Gênesis 17 é a história de um Deus que se revela como gracioso e a história de alguém, de um homem, gente como a gente, que não sabe receber o presente da graça e que diante da graça não tem outra reação a não ser não acreditar e rir. A história de Gênesis 17 é a história de um riso
É o riso do pai da fé que ainda é incrédulo, mas que está aprendendo a crer. É a história de homens e mulheres como eu e como você, que precisa aprender a crer e a receber os presentes graciosos de Deus. Dos versos 1 a 3, então, entrando propriamente no texto. A água está aqui? Ah, tá. Entrando propriamente no texto, então, Deus se revela para Abrão com 99 anos. Lembrem-se que no último capítulo, como nós vimos, Deus apareceu para Abrão com 86 anos. 13 anos se passaram aqui. Deus apareceu para Abrão entre esse tempo ou outro? Não se sabe. O texto não registra. 13 anos se passaram entre uma visita de Deus e outra. Mas Abrão lembra quem é o Senhor. Abrão tem relacionamento com o Senhor. Então, quando Deus começa a falar com Abrão, a atitude de Abrão é imediatamente, verso 3, se prostrar com o rosto em terra. Perceba que prostrar-se com o rosto em terra é o reconhecimento de alguém que volta ao pó. Diante do Deus Todo-Poderoso, Ele é aquele que é tão santo, tão santo, tão santo, que diante da sua glória nós nos reconhecemos quem somos. Somos pó e voltamos ao pó. Abraão se ajoelha como se os seus joelhos não conseguissem se manter de pé, como se os seus joelhos fraquejassem. Diante da majestade divina, Abraão volta ao pó. É como se Abraão se humilhasse. E é interessante pensar que humilhação vem da mesma raiz de humano. Ambos vêm do latim humus, que quer dizer terra. Humilhar-se, ou humilhação é a condição do ser humano, porque o ser humano é terra, é pó, é barro, é chão. É interessante pensar que em hebraico o nome Adão também significa barro. Deus nos cria do barro, mas é do barro que Deus molda os mais lindos vasos, como nós lemos nos textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento ao longo do culto. É como se diante do Deus Todo-Poderoso, Abraão se reconhece como pó e volta ao pó. E se deixa ser moldado pelo Senhor. E, irmãos, perceba que é só assim que se pode entender o imperativo divino: ande na minha presença e seja perfeito. Afinal, como alguém que é pó, alguém que é chão, alguém que é miserável, alguém que é pó da terra, pode ouvir o imperativo divino, seja perfeito, e atendê-lo? Seria como eu e você chegar para o bêbado da sua rua e falar, seja sóbrio. Não tem lógica, a não ser que você ajude esse rapaz a ser sóbrio. É como se Deus, quando fala para Abraão, seja perfeito, ele pegasse Abraão do pó que ele é e começasse a moldá-lo à sua própria imagem e à sua própria semelhança. É como se Deus chamasse Abraão para si, para caminhar junto com ele. E diz, Abraão, ande na minha presença. Enquanto você andar comigo, você vai aprender o que é ser santo. O que parece completamente lógico, porque Abraão está no pó. E Deus diz para ele, seja santo. É como se... Está aqui? Como é que faz isso aqui? Ah, foi. Estou aprendendo a usar esses negócios, tem que aprender a falar. É como se, no momento da vida de Abraão, ele se deparasse com o Senhor. Nós vemos isso em Gênesis 2. Enquanto ele caminha com o Senhor, ele vai tendo a percepção de que Deus é santo e ele é pecador. Quando ele se volta com o rosto no chão, é essa exata percepção de que ele tem. A questão é, como a santidade de Deus, que é o vetor supremo que cresce à eternidade, pode não esmagar alguém como eu, que desço ao mais profundo abismo da minha pecaminosidade? É quando Deus me chama para caminhar com Ele
e ser santo, deixar ser moldado. É só quando a gente se reconhece como pó que Deus nos molda. Mas nos molda a partir do quê? A imagem e a semelhança de quem? A imagem e a semelhança do próprio Cristo Jesus. Porque é através da cruz que não somos esmagados. É como se Deus nos pegasse e nos moldasse a imagem do Deus invisível, que, como cantamos, é o próprio Cristo Jesus. A questão é, se você não reconhece que você é pó, o que você está dizendo para Deus é que Ele não é um artífice bom o suficiente para te moldar. É como se você dissesse para Deus, não, Deus, eu já sou um vaso bom o suficiente para que você não meta as mãos em mim e me molde, não me incomode. O que você está fazendo por fim é nivelar a cruz, dizendo que você não é tão ruim assim. Acontece que quando você deixa esse gráfico para cima, você diminui o tamanho da cruz, você diminui o tamanho da sua salvação. Primeira vez que eu vi esse negócio, eu acho que eu não fui tão ruim assim. Se for também, vocês não sabem. Irmãos, qual é a maneira de que Deus molda o pó que nós somos? São os meios de graça. É isso. Reunião dominical, leitura bíblica, oração, cânticos, expressões de generosidade, tanto na igreja como para as nossas pessoas que nós conhecemos. Quando nós deixamos ser moldados por Deus através dos meios de graça, nós entendemos que ao abrir a Bíblia um dia de manhã e começarmos a ler, nós somos quase que literalmente moldados por Deus, como se a cada página que você virasse na sua Bíblia, que você deixasse o seu coração fervilhar das verdades que ali estão contidas, Deus arregaçasse mais as suas mangas e te moldasse mais. Como o oleiro que molda o barro, assim é o que Deus faz nas nossas vidas, quando reconhecemos que somos pó. E é assim que Deus pode mandar que o pó seja santo. Deus continua falando então entre os versos 4 e 8. Quanto a mim, é essa aliança que farei com você. Você será pai de muitas nações. Perceba que essa foi a promessa que Deus fez para Abraão em Gênesis 12. Deus tem repetindo isso para Abraão. Só que até Gênesis 15, como vimos no sermão de alguns domingos atrás, Abraão pensa que esse ser pai de muitas nações queria dizer que os seus servos, os seus trabalhadores herdariam isso, não os seus filhos. Então em Gênesis 16 ele tem um filho, só que não é um filho com a sua esposa. E 13 anos se passaram desde a última promessa de Deus até essa promessa de Deus. Então quando ele está ouvindo, você será pai de muitas nações, o que Deus está pensando o que Abraão está pensando Deus vai abençoar Ismael, o meu filho, com a minha serva, Agar. Beleza, até aí tudo bem. Deus continua, vou mudar o seu nome. Você não será mais chamado de Abrão, e sim de Abraão. O nome Abrão significa antepassado famoso. O nome Abraão significa pai de uma multidão. Quando nós vemos na Bíblia alguém nomeando alguém, isso é uma expressão de autoridade. Quando nós vemos lá em Gênesis 1 e 2, Adão nomeando os animais, isso quer dizer que Adão tem autoridade sobre os animais. O que Deus está fazendo aqui com Abraão é falar assim: eu tenho total autoridade sobre você, porque você é barro na minha mão, e eu moldo você como eu quero moldar você. A partir de agora, você não será mais um mero antepassado famoso, você será o pai de uma multidão. Eu exerço autoridade sobre você e eu mudo o seu nome. E é exatamente isso que Deus faz conosco.
Deus pega a massa bruta que nós somos e nos molda de tal forma que Ele muda a nossa condição de mero ser humano, de mero barro, para seu Filho. É como se Ele pegasse o excremento que nós somos e nos moldasse até formar joias preciosas, preciosas aos seus olhos. E a grande questão que fica permeando, então a partir do que você se enxerga. Deus dá uma ordem para Abraão: você não é mais Abrão, você será Abraão. Deus dá uma ordem para você, a partir do que você vai se enxergar, a partir do que você era antes, sem mim, ou a partir do que você é agora, comigo. Ou, em outras palavras, a partir do que você define quem você é, a partir do que você pensa sobre você, a partir do que os outros pensam sobre você, ou a partir do que Deus pensa sobre você. Porque talvez o que você pense sobre você é que, diante da verdade que Deus é santo, você não passe de pó da terra. E bem, até isso é verdade. Mas talvez você pense que você não é tão ruim assim que não possa ser pó. Ou talvez você dê ouvidos aos outros que digam: você não é tão ruim assim para ser pó. Mas Deus diz para você: você é muito ruim a ponto de ser pó da terra, mas é do pó da terra que eu faço os meus filhos. É como se Deus mudasse o nosso nome de pecador para santo. Assim como Deus muda Abrão para Abraão, Deus muda a nossa característica diante dele mesmo. Numa ação de autoridade, ele deixa de te ver como um mero pó da terra e passa a te ver como filho dele. Isso é muito interessante, porque se pararmos de olhar para nós mesmos, nós somos pó. Mas não é assim que Deus nos vê. Acho que o gráfico ajuda a ilustrar isso. Nós somos isso, mas Deus não olha o gráfico de baixo, porque Deus está olhando para a cruz. Voltei. Abraão tem todos os motivos para olhar para si mesmo como um mero antepassado famoso. Deus tem todos os motivos para olhar para Abraão e ver mero pó. Afinal, desde Gênesis 13, o capítulo seguinte ao chamado de Abraão, nós temos visto que esse pai da fé, na verdade, é um grande incrédulo. E que ele se mete em cada enroscada, que ele foge de Deus, que ele mente para se salvar. Sabe, hoje eu vi um amigo meu que compartilhou um negócio no Facebook que eu tive que rir. Ele disse assim: eu não quero ensinar, ele é cristão. Ele disse: eu não quero ensinar a minha filha a ser como Abraão, a ser como Sansão, a ser como Davi, a ser como os exemplos do Antigo Testamento, porque esses caras não prestam. E é verdade, Abraão não presta. Sabe, não ensine os seus filhos ou os seus futuros filhos a serem como Abraão, porque Abraão não presta. Abraão não é exemplo para a gente. Abraão é exemplo do que não ser. Só que, se formos honestos conosco mesmos, nós somos como Abraão. Nós não prestamos e precisamos aprender com alguém melhor do que nós quem temos que ser. E esse alguém é justamente Jesus. É como se Deus parasse e olhasse para vocês e dissesse pessoalmente: deixe de olhar para si e olhe para como eu te vejo. Deixe de olhar para o pó que você é e passe a olhar para si mesmo com as minhas óticas. A partir do momento que Deus te chama para uma caminhada com Ele, Ele tem te moldado. Só que aos olhos de Deus, você já é moldado, mesmo que você ainda esteja sendo moldado. A questão é que, por mais que Abraão não seja exemplo para nada para a gente, Deus olha para ele como o pai da fé, ainda que ele seja incrédulo, ainda que ele seja mentiroso. É como se Deus molda, só que Deus já vê o vaso pronto, a tal ponto que ele pode dizer para esse antepassado famoso que ele agora é o pai de muitas nações. E aplicando para a gente, é como se Deus olhasse para pecadores que estão enchendo essa sala, só que Deus olha para santos que estão enchendo essa sala. É como se aos meus olhos eu só conseguisse ver pecadores, mas Deus manda que eu os veja como santos. É interessante pensar, por exemplo, que o apóstolo Paulo nunca saúda uma igreja como aos pecadores imundos que vivem em Corinto.
ele sempre fala dos santos que vivem na cidade tal. Detalhe, tá? Corinto é uma igreja muito problemática. Tinha até um rapaz que tinha um caso sexual com a madrasta. Só que Paulo não chega e fala para essa igreja que ela é pecadora, miserável, horrível. Paulo salva essa igreja como santa. Porque Paulo passa a olhar para os seus irmãos através da ótica do Evangelho. Qual a ótica do Evangelho? A ótica de ver as pessoas como Deus as vê. Assim como Deus vê Abraão, agora como Abraão, ou seja, assim como ele vê um mero antepassado famoso, agora como o pai de multidões, assim ele olha para o pó que é você e te molda até o ponto de chamar de filho, filho muito amado. Ele olha para o pecador que é você, só que te chama de santo. Como você vê a si mesmo diante disso? O que Abraão tem que fazer a partir de agora é passar a olhar para si mesmo como Abraão e não mais Abraão. O que nós precisamos fazer é, a partir do momento que Deus nos chama, deixamos de nos ver como quem éramos sem Ele e passamos a ver quem somos com Ele. A caminhada cristã é reconhecer que somos pó, mas que em Cristo somos um com Jesus. A caminhada cristã é atender à ordem de Deus, ser santo, mas entender que ser santo é tão somente deixar-se moldado por Ele e aprender a viver a partir dos moldes que Deus tem feito nas nossas vidas. Mas a questão aqui, como eu disse, quando Deus muda o nome de Abraão para Abraão, Ele está exercendo autoridade. E que autoridade Deus tem para mudar a nossa condição, então? Essa é a autoridade do Evangelho. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 1, do 16 e 17, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Quando ele usa poder na escritura grega, é como se ele dissesse a autoridade. É o instrumento de poder, de autoridade. O Evangelho é a autoridade de Deus para transformar pecadores em santos. Então, assim como Abraão, guarda isso, gente. Se vocês estiverem meio dormindo, se vocês estiverem tendo dificuldade, talvez, para guardar alguma coisa, anota isso. Assim como Deus passa a tratar Abraão como Abraão, Deus passa a tratar o pecador que você é como santo. Porque na ótica de Deus, você é santo. Esse é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho é transformar do pó os filhos de Deus. O texto continua então no verso 15, dizendo: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Deus não se detém em mudar o nome de Abrão para Abraão, mas ele estende essa bênção para a sua família. Mais que isso, parece que agora, além de ensinar Abraão a como olhar para si mesmo, ele passa a ensinar Abraão a como olhar para sua esposa. Sara quer dizer princesa em hebraico. Então é como se Deus estivesse falando para Abraão: está aprendendo a como olhar para si mesmo a partir da minha ótica? Aprende agora também a como olhar para sua esposa a partir da minha ótica. Se vocês se lembrarem, ou se vocês não se lembrarem, folheie a sua Bíblia alguns capítulos atrás, em Gênesis 13, Abraão deu a sua esposa Sara para o faraó, para que ele salvasse sua pele. Ele entrega a sua esposa nas mãos de faraó, como se ele dissesse assim: faça o que quiser com ela, assim eu fico livre. O que Deus está dizendo para Abraão agora é: aprenda a tratar a sua esposa como eu a trato. É como se Deus começasse a mudar o tratamento que os homens davam às mulheres desde Gênesis 3. Como eu disse para vocês, Adão, em Gênesis 1 e 2, nomeava os animais, alguém que estava sujeito a ele. Só que em Gênesis 3, Adão dá um nome para sua esposa.
Eva. É como se Adão estivesse dizendo para sua esposa: você também, como os animais, está abaixo de mim. É como se agora, em Gênesis 17, Deus começasse a mudar essa relação entre homem e esposa. Deus chega para Abraão e fala, figurativamente falando, claro, como se Deus chegasse para Abraão e falasse: Adão tratava a sua esposa dessa forma, mas a partir de agora você vai tratar a sua esposa de outra forma. Você não vai olhar a sua esposa como alguém inferior, mas você vai olhar a sua esposa com o mesmo valor que eu a vejo. Ela é uma princesa e você precisa tratar a sua esposa como tal. Irmãos, percebam que ao longo da história as mulheres foram tratadas de forma muito ruim. E a pauta de dignidade feminina só está nas mãos do feminismo hoje porque os cristãos resolveram olhar para as suas mulheres como Adão e não na ótica divina. A retórica de direitos iguais só está na mão do movimento feminista porque os cristãos resolveram ignorar o valor das mulheres que elas têm diante de Deus. E a aplicação prática a isso é: mulheres, não aceitem serem tratadas pelos seus esposos com menor valor do que Deus as trata. Aquelas que vão se casar, aquelas que ainda vão arrumar um namorado, que vão noivar, não aceitem ser tratadas pelos seus futuros namorados e noivos e esposos de forma menos carinhosa ou de forma menos amorosa do que Deus as trata. O apóstolo Paulo limpa a união entre homem e mulher lá nas cartas dele, assim como Cristo se une à sua igreja. Sabe, as mulheres devem ser bem tratadas como Deus as trata. Homens, não tratem as suas mulheres menor ou com menor valor do que Deus as trata. É esse o ensinamento de Deus aqui para Abraão. E, sobretudo, o que Deus está falando para Abraão é: você não tem autoridade sobre a sua esposa maior do que eu tenho. Sabe, Deus nomeou Adão, só que Adão nomeou Eva. O que Deus está fazendo com Abraão e com Sarai é: eu mando no casamento de vocês. Sabe, Deus se revela para Abraão. E isso nos mostra também como Deus trata do homem como pastor do seu lar. Mas o que ele está dizendo é: não é por isso que você deve pisar na sua mulher. Pelo contrário, você deve tratar a sua mulher como alguém igual, de igual valor. Assim como eu vejo a sua mulher como princesa, você também deve vê-la assim. É como se Deus começasse a restaurar o relacionamento entre homem e mulher. E isso tem acontecido até hoje. Eu acho que é por isso que a Bíblia é tão prazerosa. Ela nos ensina que a salvação vem de Deus, mas ela nos ensina também a como tratar uns aos outros de forma santa e de forma plena. E convenhamos, se os relacionamentos que nós conhecemos entre homem e mulher fossem pautados unicamente por essa verdade, o mundo seria um lugar melhor. Infelizmente, muitos que se dizem cristãos ainda não têm essa visão de que o casamento é uma bênção divina, que homens e mulheres devem ser submetidos à autoridade de Deus. Esse é o significado da mudança de nome. Homens e mulheres estão sob a autoridade de Deus. E os homens devem tratar as suas mulheres de igual medida. Só que, quem é Sara? Sabe, Deus está falando para ele: trata sua mulher com respeito, tá? Mas quem é Sara? Sara tem 90 anos, nunca deu um filho para Abraão, ainda mais é estéril. É estéril. E aí que as promessas de Deus começam a ficar cômicas. E cômicas é a melhor palavra. Porque ele está dizendo para Abraão: eu vou dar um filho para ela, tá? Aí você tem que começar a pensar na mente de Abraão, gente. Porque até Gênesis 15, ele pensava que a grande promessa de que Deus daria para ele toda a terra com uma grande descendência se concretizaria com um dos seus servos. Aí em Gênesis 16, Deus fala: não é servo não, você vai ter um filho. Aí Abraão pensa: o filho é Ismael. E isso aconteceu 13 anos antes da promessa que a gente está vendo aqui, dessa cena em que Deus desce para falar com Abraão.
13 anos se passaram em que Ismael nasceu. Ismael está com 13 anos. Há 13 anos, Abraão está pensando que Ismael é o filho da promessa. Ele está satisfeito. Sabe, ele é um centenário, ele tem 100 anos, a esposa tem 90. Ele está satisfeito em saber que ele tem um filho, do sangue dele, que vai herdar a terra. Só que aí Deus aparece e fala, não, você vai ter um filho com a sua mulher. Aí que Abraão se prostra diante de Deus, reconhecendo que é pó e ri. Você lembra de outra vez que alguém chegou diante do Todo-Poderoso e riu? Já se imaginou parar na frente de uma figura de autoridade e rir? O que ele ia fazer com você? Sabe, Rafael, se você é um advogado, chega diante de um juiz e diante de uma sentença dele você ri, o que ele faz contigo? Cadeia, falta de respeito. Sabe, se diante do seu pai ele te dá uma ordem, você ri, o que ele faz contigo? Castigo. Deus está chegando para Abraão e fala, eu vou te dar um grande presente. E o que ele faz diante do Todo-Poderoso Deus? Ri. Só que perceba que não é um riso de deboche, é um riso de incredulidade. É um riso de... como se ele pudesse dizer assim, Deus, você não quer me dar um momento de paz na minha vida? De normalidade? Você já me chamou lá nos pagãos para morar aqui, eu vim, eu te atendi. Aí você prometeu que me desse a terra toda como descendência. E eu criei, prometi, eu criei nisso. Aí tá, eu tive Ismael, aí você falou que ia me abençoar, tal. Irmãos, percebam que desde o início, essa é a promessa de Deus. Desde o início de Gênesis 17, vou te dar uma grande descendência. Então Abraão está escutando isso tudo pensando em Ismael. Só que aí no final, Deus fala, não é Ismael não. Há 13 anos você está pensando errado. Eu vou te dar um filho, é da princesa que é a sua esposa, que você nunca viu com esses olhos. Sabe aquela estéril? Ela vai dar a luz e você vai ter um filho dela. Aí Abraão começa a rir. Porque ele não sabe ter um presente de Deus. Não sei como era o tratamento de Terã, pai de Abraão, com Abraão, mas talvez Abraão nunca tenha experimentado graça, nunca na sua vida. Talvez ele sempre tenha tratado com as pessoas a partir dos méritos. Então, quando ele chega diante de um Deus e fala, eu vou te dar um presente incrível, eu vou te dar um filho com a sua esposa que é estéril há 90 anos, e agora você, centenário, e ela quase centenária, vão ter um filho. Abraão não sabe como responder. Abraão chega a ser incrédulo, a ponto de duvidar, a ponto de rir, a ponto de chegar na posição mais reverente de todas, de voltar ao pó e diante de Deus, o pai da fé, ser incrédulo, ao ponto de rir. E ele ainda diz, quem dera Ismael vivesse sobre a tua bênção. É como se ele dissesse, Deus, quem dera eu tivesse um minuto de paz, sossego e tranquilidade na minha vida. Quem dera o Senhor pudesse simplesmente fazer o que o Senhor quer com meu filho aqui. É meu filho, sabe? Saiu de mim. E Deus, não, você vai ter um filho com a sua esposa. E assim como eu nomeei você de Abrão para Abraão, assim como eu renomeei a sua esposa de Sarai para Sara, agora eu também vou exercer autoridade sobre o seu filho. O nome do seu filho será Isaac. E irmãos, aqui que a coisa se torna... Imagino que para o leitor original que manja de hebraico é cômico mesmo. É uma história de rir. Porque Isaac em hebraico é Itchak. E Itchak em hebraico é o verbo rir. É como se Deus chegasse para Abraão e falasse assim, você riu, não riu? Eu também. É cômico mesmo. Você, centenário, vai ter um filho com a sua esposa quase centenária. Quando ela tiver um filho, fica tranquilo, o nome dele vai ser Riso. Isaac significa riso. E alguns capítulos depois, a gente vai ver que quando Sara dá a luz, ela clama para Deus, o Senhor me deu motivo para rir, porque Isaac nasceu. Perceba que as promessas de Deus são realmente como o gerente do seu banco, chegando para você e mostrando na sua cara que tem R$1 milhão na sua conta. Só que você fez questão de não acreditar. Mas mesmo assim ele continua lá na sua conta.
Irmãos, já pararam para pensar no caráter cômico do Evangelho? Sabe, eu não estou querendo ser aqueles pastores stand-up aqui não, até porque eu não tenho muita capacidade assim para tirar riso e tal. Mas o Evangelho é pensar que você é pior do que você pensa que você é, que você não tem nada para oferecer para Deus, só que Deus olhou para você do alto do seu sublime trono e resolveu te amar, resolveu te dar toda a eternidade de presente, resolveu te dar tudo de bom e de melhor, e tudo de bom e de melhor é o próprio Senhor Jesus. Sabe, é como se um super executivo da Zona Sul andasse na Cracolândia, pegasse um daqueles drogados pela mão e dissesse: a partir de agora você é meu herdeiro. Isso parece cômico, isso parece incrível no sentido de assim, eu não consigo colocar isso na minha mente, mas é exatamente isso que Deus faz conosco. Deus pega a gente do pó que a gente é e transforma a gente em seus filhos. E o produto disso é rir. É chegar diante de Deus e não somente agradecer. É chegar diante de Deus e pensar: eu não fiz nada para merecer isso. E a mesma graça que me trouxe, a graça que me mantém. Eu não preciso fazer malabarismos para agradar o Senhor. Eu não preciso ofertar metade do meu salário para que Ele me aceite. Ele tão somente quer que eu fique andando com Ele. Esse é o imperativo que abriu a conversa de Deus e Abraão em Gênesis 17. Ande comigo e seja perfeito. Deus insiste em andar com pó como a gente e nos moldar, sendo que a gente faz de tudo para estragar o barro que a gente é, e Deus continua arregaçando as mangas para nos moldar a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Já parou para pensar que essa é a realidade da sua vida? Se você ler a história de Israel, você vai ler um povo que não tem nada para oferecer para Deus, que não é numeroso o suficiente, que não tem conquistas militares o suficiente, que sempre é negligenciado pelos povos, que sempre foi o segundo em tudo que viveu, como a gente cantou até há pouco. E é um povo que Deus vai lá, resgata, faz do bom e do melhor, aí ele vai e trai o Senhor Deus com outros deuses. Só que Deus vai lá e, em vez de exterminar esse povo, ele vai, pega esse povo, ensina, molda, volta no topo de novo. Aí esse povo vai lá, esquece o Senhor Deus, esquece da aliança, faz um monte de burrada. Só que aí o Senhor Deus vai lá, resgata, pune o que tem que punir, bota, castiga e começa a mudar de novo, até ficar um negócio que parece que ser bonito. Aí você vê a história de Davi, de Salomão, começa a ficar um negócio bonito, só que aí vai ladeira abaixo de novo. Só que a história de Israel é a história de um povo que está sendo moldado por Deus, só que o barro se desfaz o tempo todo. Só que Deus é um artífice incrível que não para de moldar o barro. Essa é a nossa vida também. A nossa vida é gente que insiste em estragar o vaso que Deus está fazendo conosco mesmo. É como se o vaso se voltasse para o seu oleiro e dissesse: para de me moldar um minuto. Só que o oleiro falou: para de me moldar. Ele simplesmente não para de nos moldar. Ele continua fazendo, até que ele nos molde a imagem e semelhança do próprio Cristo Jesus. Até que no dia do retorno glorioso, certo e triunfal do Senhor Jesus, quando ele olhar para a sua igreja, ele não vai encontrar pecadores, mas vai encontrar santos. Judas, o irmão do Senhor Jesus, escreve na sua carta, lá no finalzinho dela, que no dia do Senhor, Deus vai com a sua glória no grego é luz. Então é como se Deus pegasse uma luz que nenhuma treva pode prevalecer, e nenhum campo escuro ficar em você, e Deus com essa luz vai te examinar, e Ele não vai achar nenhum pecado, porque todos os seus pecados já foram perdoados no Senhor Jesus. Só que se você olha para si, você continua encontrando pecado. E o que Deus está falando para você é: ande na minha presença e seja santo. Deus não se detém em tão somente nos moldar, mas enquanto Ele nos molda, Ele nos dá presentes graciosos, presentes que não merecemos. E diante desses presentes, Ele não quer que nós retribuamos a Ele, ou Ele não quer que façamos algo para merecer esses presentes. Ele tão somente nos dá.
Ele chega para um velho de 100 anos, com uma esposa de 90, que foi estéril a vida toda, e fala: eu vou te dar um filho. Rio, é para rir mesmo. E o nome do filho vai ser Riso. O Evangelho é a história de um Jesus que resolveu tão somente amar gente como eu e como você. E tudo que ele quer em troca é o seu amor também. Se você parar para pensar nisso fria e cruamente, ria. Diante de Deus, volte ao pó que você é e ria, porque Deus não te vê como pó. Ria. Olhe para o Evangelho e abra um sorriso. Você é amado por Deus. Você está sendo moldado por Deus. Irmãos, quando você descobre, por fim, então, quem você é naquele gráfico, sabe? Você é o vetor que desce. Só que você descobre que esse Deus Todo-Poderoso resolve te tratar a partir de Jesus. Você esquece das humilhações. Você esquece de si mesmo. Porque você passa a olhar para si mesmo a partir de Jesus. A partir do que Deus vê sobre você. Assim como Abraão está aprendendo a ser tratado como Abraão diante de Deus. Assim, o pecador que é você começa a aprender a ser tratado diante de Deus como santo. E os insultos que se liberam, que se destinam ao pecador que você era, já não fazem mais sentido para você. Porque você começa a aprender a acolher as verdades de Deus diante de você como santo. Eu quero dizer que se alguém te xinga, se alguém te humilha, quando você aprende que você é pó, mas Deus molda você do pó, esses insultos e humilhações já não fazem mais sentido para você. Porque isso não tem mais a ver com você. Sabe? Você sabe que você, sem Deus, é muito pior do que as pessoas imaginam. Então, nenhum insulto pode chegar aos pés do quão ruim você é. Só que diante de Deus você não é assim. Só que diante de Deus, Deus olha para você e no fundo dos seus olhos, olha com paixão, carinho, amor e te diz: você é o meu filho amado, todo o meu prazer está em você. Você descobre isso, sabe? Pode te xingar do que for, pode falar que você é um mau trabalhador, podem falar que você não presta, podem falar que você... Pode falar o que for, não importa mais. Não importa. Deus já disse tudo sobre você. Você agora é amado por Deus, nada mais importa. Só o que importa é ser tratado por Deus como Ele te vê. E os insultos que se destinam ao velho homem já ficaram para trás e tudo se fez novo. Isso nos leva também, então, a tratar os nossos irmãos não a partir dos méritos deles, mas a partir da graça de Deus. Sabe? Assim como Deus não trata você a partir dos seus méritos, assim como Deus não trata Abraão a partir dos seus méritos, mas trata Abraão a partir da graça, por que você continua tratando os outros a partir dos méritos? Sabe, muita gente já vai ser tratada a partir dos seus próprios méritos. No trabalho, eles vão ser tratados a partir dos seus próprios méritos. Em toda lógica de mercado, isso vai acontecer. Na escola, isso vai acontecer. Por que você não pode ser aquele que vai olhar para as pessoas e vai tratá-las graciosamente, assim como Deus trata você? Sabe, isso tem uma aplicação prática também na criação de filhos. E eu, graças a Deus, fui criado num lar em que meus pais me tratavam a partir da graça. Quando eu conheci a graça de Deus, foi muito fácil associar, porque eu sempre fui tratado a partir da graça. Meus pais nunca me ofereceram presentes condicionando isso a alguma coisa. Eu sabia que eles me amavam e eu queria demonstrar esse amor por eles através, sei lá, do meu bom comportamento, das minhas boas notas.
Os meus pais nunca me deram alguma coisa porque eu fiz alguma coisa. Mas eu sempre entendi que os presentes que eles me davam eram um reflexo do seu amor por mim. E eu também queria amá-los de volta. Meus pais sempre me trataram a partir da graça. Por que você não trata os seus filhos, ou por que você não trataria os seus futuros filhos a partir da graça também? Muita gente já vai tratá-los a partir dos méritos, mas Deus não nos trata com uma lógica econômica. Deus nos trata com uma lógica bondosa, como um pai gracioso trata os seus filhos. Se Deus nos trata assim, se Deus trata Abraão como Abraão e Sarai como Sara, se Deus trata você como santo, por que você trataria outras pessoas de outra maneira, senão pela graça? Por fim, irmãos, e essa é a aplicação final e derradeira. A partir de agora, quando você olhar para a Bíblia e ouvir o Evangelho, aprenda a rir das promessas de Deus. Não tenha medo de chegar, colocar a sua cara no pó, como Abraão fez, e rir. Acolher as bênçãos que Deus te dá, tão somente como um pai que resolve presentear os seus filhos, tão somente porque ele gosta de ver o sorriso dos seus filhos. Eu vou contar uma história para vocês e assim eu termino o sermão. Eu passei a semana agora na região dos lagos, na casa da minha tia. Foi um tempo bom que eu passei lá, só que eu e minha família temos um ritmo de vida completamente diferente do ritmo de vida da minha tia. Eu costumo dormir, sei lá, entre 8, 8 e meia, 9 horas, no máximo 9 e meia. Para eles é hora de lanchar, nem hora de jantar, é hora de lanchar. Então vocês percebem como seria uma adaptação difícil. Eu cheguei lá no sábado à tarde e do sábado à noite para o domingo de manhã eu planejava dormir bem cedo, entre 7 e meia e 8 horas, para acordar bem cedo e sair para pedalar. Eu levei a bicicleta e já planejava começar a pedalar no domingo. O que acontece é que devido ao ritmo de vida da família deles e devido mesmo a não estar na minha casa, eu não conseguia pegar sono de jeito nenhum. Então a hora foi passando, 7 e meia, 8 horas, 8 e meia, 9 horas, 9 e meia, 10 horas. Daqui a pouco era meia-noite, eu tinha um pico de sono. Comecei a ficar irritado. Assim, contido, porque eu estava na casa da minha tia, né? Que queria ser educado, mas assim, punho fechado, com raiva, querendo bater assim no sofá, querendo extravasar a raiva. Eu só queria dormir, eu só queria acordar no dia seguinte e pedalar. Só que na madrugada de sábado para domingo, não sei quantos de vocês estão acompanhando a Olimpíada, foi o dia do skate masculino. E eu desde pequeno sempre gostei de andar de skate junto com meu irmão. Hoje eu não ando mais, meu irmão continua. Mas meu irmão continua andando, mas eu queria muito assistir a final de skate masculino. Poxa, eu não sei se vai voltar a ter skate nas Olimpíadas. E eu conhecia os participantes, eu torcia por eles, só que eu estava quase com certo de que eu não ia conseguir assistir. Eu ia chegar para Deus e pedir para assistir, mas não, sim, eu estava como certo, porque afinal ia começar na meia-noite e meia, 1h da manhã. Eu nunca ia estar acordado em condições normais de temperatura e pressão. Até que na casa da minha tia eu não consegui dormir, eu peguei o celular, eu vi que no Globoesporte.com estava passando a final do skate, eu vi a final toda, torci, me diverti. O brasileiro ganhou a medalha de prata, o Kevin Hofer, eu acompanho esse skatista há muito tempo, eu fiquei super feliz e assim que acabou o campeonato, o som bateu muito forte. Como se Deus realmente quisesse que eu ficasse acordado até o final da programação. O som bateu, eu desliguei o celular, eu fui dormir rindo. Porque quando eu pedi para Deus, para que Ele me deixasse ver a final de skate, eu não acreditava que Ele fosse fazer isso mesmo. Ele fez. E no dia seguinte eu consegui acordar cedo, bem disposto, e eu fui pedalar. Eu ri. Eu dormi rindo, eu acordei rindo, e até hoje eu estou rindo. Porque Deus tão somente dá esses presentes para a gente. Deus olha para você e de verdade concede o que você quer. E você não tem que, sabe, se esforçar para retribuir. Você tem que rir e dizer para Deus, obrigado, não esperava, obrigado.
Vamos orar? Deus, o Senhor é melhor do que a gente pode imaginar. O Senhor dá presentes para a gente que a gente nem merece, mas o Senhor insiste em nos dar, tão somente porque o Senhor gosta de ver os nossos sorrisos. Há muito tempo atrás, o Senhor olhou para Abraão, ainda Abraão, e decidiu começar a caminhar com ele, moldá-lo do pó da terra e tornar o antepassado famoso agora o pai de uma multidão. Assim também o Senhor decidiu olhar para cada um de nós e nos resgatar do lamaçal de pecado em que vivíamos e transformar-nos em seus filhos amados. E diante disso, a nossa reação não pode ser outra, senão tão somente agradecer, com um riso, com um sorriso no rosto, e dizer ao Senhor, obrigado. Deus, obrigado, porque o Senhor resolveu nos amar. E o Senhor demonstra esse amor para a gente com gotas de graça na nossa vida, mas o Senhor demonstra esse amor com um oceano da graça em Jesus Cristo. Quando o Senhor resolveu derramar toda a sua ira, que o Senhor deveria derramar sobre nós, mas o Senhor decidiu desviar essa ira de nós e derramar toda essa ira sobre Jesus. Mas esse mesmo Jesus que morreu numa cruz, agonizando de dor, ressuscitou no domingo de manhã. Essa é a razão da nossa fé, e é por isso que nos reunimos aqui nesse domingo. O mesmo Senhor Jesus que ressuscitou, ascendeu aos céus e promete que vai voltar para nos buscar. Esse Senhor Jesus que promete que vai voltar para nos buscar, vai enxugar dos nossos rostos toda a lágrima, não haverá mais choro nem ranger de dentes, e só vai sobrar risos. Senhor, nós vamos passar a eternidade rindo com o Senhor. E esse riso já não vai ser mais um riso de incredulidade, mas vai ser um riso de alegria. É o riso daqueles que aprenderam a acolher a graça e se alegrar com isso. Senhor, faz com que cada um de nós aprendamos a acolher os presentes que o Senhor nos dá e rir de alegria, porque o Senhor é muito bom conosco. O Senhor é melhor do que nós podemos até imaginar. Obrigado por ser tão bom assim. Faz com que nós, Senhor, sejamos um reflexo da Tua bondade no mundo. E assim como o Senhor nos faz rir com a Tua bondade, faz também com que as pessoas ao nosso redor sejam contaminadas com a alegria que o Senhor nos proporciona. Para que mesmo aqueles que não sejam cristãos possam gozar da Tua alegria a partir de nós. Que durante a semana, no trabalho, na escola, na família, nos nossos relacionamentos de amizade, ou mesmo na internet, que as pessoas sejam abençoadas com a nossa presença. E que as pessoas olhem para nós e se sintam felizes. Porque essa felicidade é como um reflexo da felicidade que o Senhor nos proporciona em Jesus Cristo. O filho de Abraão, Isaque, é um motivo de riso, é um motivo de felicidade. O teu filho, ó Senhor Deus, o teu filho Jesus é o nosso motivo de felicidade. É a razão pelo qual estamos aqui, é a razão pelo qual oramos ao Senhor. Dizemos, obrigado. Faz-nos te agradecer ao longo da semana e rir, sorrindo das tuas bênçãos. Amém.